Bem, vamos tratar agora dos pronomes demonstrativos. E, pessoal, eu peço que vocês prestem bastante atenção aos detalhes da aula, porque nessas aulas eu procuro sempre esgotar todas as possibilidades de cobrança das bancas. Então, eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção detalhadamente nas aulas, vocês sairão muito bem nos concursos. Pronome demonstrativo, pessoal. Para que serve um pronome demonstrativo? Ele serve para indicar a posição dos seres e das coisas, no espaço, no tempo e no texto. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso, e apenas saibam que os pronomes demonstrativos são estes, esse, aquela e por aí vai. Mas então vamos entender isso aqui. Olha só, pessoal, os pronomes demonstrativos, eles também se relacionam às pessoas do discurso. Então, os pronomes demonstrativos da primeira pessoa são esses aqui, ó. Este, esta, estes e estas. Na verdade, é o pronome este e suas variáveis, porque, como nós vimos, o pronome é uma classe variável. De segunda pessoa, nós temos esse e suas flexões aqui. Essa no feminino, esses no plural e essas o plural do feminino. Os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Eu deixei separado aqui à direita os pronomes isto, de primeira pessoa, isso de segunda pessoa e aquilo de terceira pessoa, porque, em que pese os pronomes serem uma classe gramatical variável, estes pronomes isto, isso e aquilo, eles não são variáveis. Não existe ista no feminino, como também não existe istos no plural. Então, em que pese os pronomes serem variáveis, estes aqui são invariáveis. Agora nós vamos ver como que esses pronomes servem para indicar a posição dos seres e das coisas no espaço, no tempo e no texto. Primeiro, a localização no espaço. Quando a gente diz localização no espaço, é no espaço físico. Então, observem só, comprei este carro. O que significa aqui eu estar usando esse pronome este? Quando eu uso este, que é um pronome de primeira pessoa, observe que quem está falando isso sou eu. Eu comprei este carro. Isso significa que o carro está próximo de quem está falando. O carro está aqui, ou seja, próximo da pessoa que está falando. Comprei esse carro. Quando eu uso o pronome esse de segunda pessoa e todos os outros de segunda pessoa, significa que o objeto ou o ser do qual eu estou falando está perto da pessoa com quem eu estou falando, a segunda pessoa. E quando eu digo comprei aquele carro, significa que o carro está lá, ou seja, está longe tanto da pessoa que está falando, da primeira pessoa, como da pessoa com quem se está falando, da segunda pessoa. Por isso se usa o pronome aquele da terceira pessoa. Isso no que tange a localização dos seres e das coisas no espaço. Veremos agora a localização no tempo, pessoal. Observem bem esta frase aqui. Este ano está sendo bom para nós. Quando eu digo este ano, que é um pronome da primeira pessoa, significa o quê? Que está se referindo ao ano presente. Então, com relação à localização das coisas no tempo,
eu uso os pronomes de primeira pessoa para o tempo presente. Agora, já os pronomes de segunda pessoa, eu uso quando eles se referem a um passado ou a um futuro próximo. Observe aqui a segunda frase. Esse ano que passou foi razoável. Ou seja, o ano que passou está próximo, é um passado próximo. Por isso eu uso esse, que é um pronome de segunda pessoa. A segunda frase que eu coloquei como exemplo, esse próximo ano será muito proveitoso. Também usei o pronome de segunda pessoa, esse, porque está se referindo a um futuro próximo, ao próximo ano. No terceiro exemplo, está aqui, aquele ano foi terrível para todos. Quando eu uso o pronome de terceira pessoa, no que tange a localização no tempo, eu estou me referindo a um passado distante, ou seja, a um período de tempo distante. Aquele ano foi terrível para todos. Ou seja, este ano que eu estou me referindo é um ano distante do momento presente que nós estamos. No que tange agora a localização no texto, pessoal, eu preciso primeiro explicar para vocês o que é anáfora e o que é catáfora. A anáfora é um fenômeno que nós temos quando alguma palavra, algum termo se refere a uma palavra já citada anteriormente no texto. E catáfora é o fenômeno que se tem quando um termo, uma palavra, vai se referir a algo que ainda será citado no texto posteriormente. Então, anáfora se refere a algo que já foi citado e catáfora se refere a algo citado posteriormente. Gravem bem isso aqui, que isso é um assunto constantemente cobrado em provas. Nessa situação, pessoal, os pronomes demonstrativos eles podem ser anafóricos, se eles retomam uma ideia já falada no texto anteriormente, ou catafóricos, quando eles se referem a uma ideia a ser falada no texto ainda. Vamos aos exemplos para que a gente entenda melhor. Observem bem aqui. Este e isto. Este e suas variações. Estes e esta e estas. Eu sempre vou usar este e isto para algo a ser falado ainda no texto. Ou seja, eu estou usando esses pronomes numa função catafórica. Eles vão se referir a algo ainda a ser falado no texto. Olhem o exemplo. Este ditado é certo. Ou seja, eu ainda não falei qual é o ditado. Posteriormente que eu vou falar. Quem muito ri, acaba chorando. Então, sempre que eu usar este e isto, eu vou estar me referindo a algo que ainda será mencionado no texto. Agora, quando eu uso esse e isso, eu uso para algo que já foi falado no texto. Ou seja, nesse caso, esse pronome tem uma função anafórica, porque ele está retomando algo que já foi falado no texto. Observem bem aqui. Quem muito ri, acaba chorando. Esse ditado é certo. Ou seja, esse aqui, pronome demonstrativo, está retomando essa ideia que eu falei anteriormente no texto. Quem muito ri, acaba chorando. Ainda com a localização de seres e pessoas no texto, esses pronomes demonstrativos eles podem se referir
a substantivos já falados no texto. Ou seja, eles vão ser usados, nesse caso, numa função anafórica. Eles vão retomar substantivos que já foram falados no texto. Observe que anteriormente eu falei de ideias faladas. Agora eu estou me referindo a substantivos já mencionados no texto. Neste caso, nós vamos ter que usar o pronome este sempre para o substantivo mais próximo, aquele sempre para o mais distante, e esse, que é de segunda pessoa, para o do meio, se houver. Vamos aos exemplos para que a gente possa entender melhor. Paulo, Marco e João graduaram-se. Vejam bem, qual é o que está mais próximo aqui do que eu vou escrever agora? João. Então eu coloco este em medicina. O este está se referindo a João. Esse em nutrição. O esse está se referindo a Marco. E aquele em direito. O aquele está se referindo a Paulo. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Isso aqui é exaustivamente cobrado em prova. E muitas vezes, dentro ali da interpretação de texto, é dado um trecho do texto e a pergunta, o comando da questão é sempre perguntando a que substantivo, a que palavra determinado pronome demonstrativo se refere. Então, nós precisamos saber disso aqui. Agora, observem só se eu tenho apenas dois substantivos. Paulo e Marcos chegaram. Como nós vimos anteriormente, eu uso este para aquele mais próximo e aquele para o mais distante. Observem que aqui eu não tenho do meio, eu tenho apenas Paulo e Marcos. Então fica este de São Paulo. Este está retomando aqui o Marcos. E aquele do Rio de Janeiro. Aquele está retomando o Paulo, que é mais distante. No próximo exemplo, Maria chegou. Esta é muito bonita. Nesse caso, eu só tenho aqui um substantivo para retomar, que seria Maria. Então, eu uso sempre esta. Observem bem, pessoal, que aqui o pronome, apenas a título de observação, ele cumpre exatamente aquela função que nós vimos na primeira aula, ou seja, de substituir um nome. Porque se nós escrevêssemos essa frase repetindo o nome, isso não ficaria bom. Olha só, Paulo e Marcos chegaram. Eu teria que falar, Paulo chegou de São Paulo e Marcos chegou do Rio de Janeiro. E eu não preciso fazer isso. Assim eu evito a repetição das palavras Paulo e Marcos. Dando continuidade, pessoal, nós vimos os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, de segunda pessoa, de terceira pessoa e vimos a sua utilização para localizar coisas e seres no espaço, no tempo e no texto. Agora nós vamos ver outras palavrinhas que também são pronomes demonstrativos. E vamos ver quando essas palavrinhas são pronomes demonstrativos. O a, os e as, ou seja, o e suas variações aqui no feminino a, no plural os e no feminino plural as. Sempre que puder ser substituído por aqueles e estiverem antes da palavra que. Sempre tem que vir, pessoal,
antes da palavra que. Obviamente que essa substituição, o será substituído por aquele, o a por aquela, o os por aqueles e o as por aquelas. Vejamos o exemplo. Este livro é o que li. Eu posso substituir o por aquele. Este livro é aquele que li. Próximo exemplo. Estas canetas são as que comprei. Tenho aqui a palavrinha que e tenho o as antes da palavra que. Vamos ver agora se eu consigo substituir por aquelas. Estas canetas são aquelas que comprei. Logo, nesse caso, aqui o e o as da segunda frase estão assumindo aqui a classe gramatical de pronome demonstrativo. Uma outra palavrinha é a palavrinha tal. Sempre quando estiver no lugar de essa, esta ou aquela. Observem a frase. Tal casa não me agradou. Pode ser essa casa ou esta casa ou aquela casa. Como que eu vou saber se é essa, esta ou aquela? Bem, não dá para saber, pessoal, porque nós estamos usando a palavrinha tal. Pode ser qualquer um destes pronomes demonstrativos. Mas apenas revisando aqui o que nós vimos de localização das coisas no espaço, que é uma das funções do pronome demonstrativo, se eu digo esta casa não me agradou, eu estou falando de uma casa que está próxima da minha pessoa. Se eu digo essa casa não me agradou, eu estou falando de uma casa que está próxima de vocês, com quem eu estou falando. E se eu digo aquela casa não me agradou, eu estou falando de uma casa que está distante de nós dois. Tal briga foi desnecessária. Exatamente a mesma coisa. Outras palavrinhas aqui que assumem também a classe gramatical de pronome demonstrativo são as palavras mesmo e próprio, quando significarem em pessoa ou idêntico. Vamos aos exemplos. Ele mesmo fez o trabalho, ou seja, o que nós temos aqui? Ele em pessoa fez o trabalho. Então, nesse caso, o mesmo é um pronome demonstrativo. A conversa foi a mesma, ou seja, a conversa foi a mesma de sempre, foi idêntica às outras. Nesse caso, o mesma está assumindo aqui a função gramatical de pronome demonstrativo. O próprio pai bateu na criança, ou seja, o pai em pessoa, o próprio pai. Nesse caso, o próprio está assumindo aqui a classe gramatical de pronome demonstrativo. É muito importante que vocês observem isso aqui, voltem às aulas aqui, voltem o vídeo, observem o que eu estou falando, façam as suas anotações, porque esse assunto ele faz parte aqui de várias questões nas provas de concurso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, onde nós vamos tratar dos pronomes indefinidos.